Nós vamos então retomando o nosso estudo do livro Memórias de um Suicida, a segunda parte, os departamentos. Nós estamos no capítulo número 4, outra vez Jerônimo e família, né? Essa que é a nossa temática de hoje, né? Nós paramos na página número 170, vou ler um pouquinho aqui antes, para a gente retomar o nosso raciocínio, e aí então seguimos em frente. Camilo visitava então o isolamento, ele, Mário Sobral, né, e outros amigos, aqueles que estavam recebendo alta lá do Hospital Maria de Nazaré, e fazia então essa excursão pela instituição, conhecendo ali os seus diversos departamentos. Lá no isolamento, encontraram então com Jerônimo, aquele personagem que nós conhecemos, que estava ali se recuperando juntamente com outros pacientes, né? E aqui então no diálogo dele, ele traz para nós essa pequena confidência, né? Ele diz assim então, isso que nós já vimos na semana passada, no encontro passado. Devo confessar-vos que, como comerciante que fui, falido, arruinado, traindo a confiança de firmas honestas, com as quais mantivera compromissos, de instituições bancárias cuja honorabilidade não levei ao devido apreço, e até das autoridades municipais, pois grandes prejuízos dei também às fiscalizações legais, como aos direitos alfandegários, visto que pratiquei não raras vezes o contrabando. Envergonho-me de tal forma por não me ter esforçado por sair honrosamente desse emaranhado de inferioridades. Pejo-me, tanto em haver solvido tais compromissos, acobertando-me sob a macabra ilusão do suicídio, que o rubor só me desaparecerá das faces quando me for possível ser comerciante outra vez, a fim de solvê-los pessoalmente, digna, honestamente. Oh, que ato indecoroso cometi perante a sociedade, meus amigos! E devo e não paguei. Eu devo e não paguei. Eu defraudei os sacrossantos direitos da pátria, da abençoada terra em que vivi. Tenho compromissos vencidos, empréstimos, contas e mais contas, letras e mais letras a pagar. E nada resgatei até hoje. O peso dessa desonra converteu-me os dias em torturas ininterruptas, a par das desventuras que por minha incúria atingiram meus filhos. Felizmente, porém, a lei sábia da providência confere ao espírito falido meios honrosos para libertar-se de situações incômodas e vexatórias como essas, e Jerônimo, em seu futuro não muito afastado, poderá reparar tais compromissos, recuperando o beneplácito da própria consciência, servindo-se de experiências novas e novos ensejos graças à reencarnação, que a todos é facultada como meio de progresso e reabilitação. E ele, bastante animado, se mostra para a jornada nova. Acudiu o irmão Santarém, cortando a expansividade humilhante para o próprio expositor. Bom dia, Gilda. Bom dia, Valderes. Rejubilo-me sabendo-te confortado e decidido aos embates pela honra de uma vitória que encoberte de tua consciência a visão em glória da queda forte que também a ti arrastou a desgraça, amigo Jerônimo. Praza aos céus que as forças se centupliquem em tua alma, quanto as minhas em mim se multiplicam a cada nova vibração de minha própria dor, pois também me acho encorajado às mais rudes experimentações, contanto que se arrede de minhas íntimas visões o trágico fantasma dos remorsos pelo monstruoso delito que pratiquei, vibrou Mário Sobral, a quem impressionante estremecimento sacudiu, fazendo-o agitar as mãos, como que se esforçando por desvencilhá-las de algo que o inquietasse e afligisse. A prece que aprendi a praticar, tornando-a em manancial indispensável à minha pobre alma, guiado pelas férteis exortações de irmão Santarém, continuou o ex-comerciante do Porto, as súplicas veementes que aprendi a dirigir a Maria, nossa mãe e guiadora,
concederam-me a trégua precisa para reunir os pensamentos atropelados pelo desespero e fixá-los no bom raciocínio, acontecimento que foi a chave áurea para a solução dos muitos problemas por mim considerados insolúveis. Aqui, antes da gente continuar, agora já entrando, né, no nosso estudo de hoje, a gente percebe que o trabalho que é feito nessas instituições, como nós vimos em outros departamentos, né, é principalmente de um trabalho psíquico, né, um trabalho de ocupação da mente, tirá-los, né, do foco daquela realidade vivida anteriormente, para que eles possam se reequilibrar. E gradualmente, então, eles vão tendo contato com a história que viveram anteriormente para poder tomar ali as suas resoluções. Mas se deixá-los assim parados, né, com a mente desocupada, certamente eles vão começar então a viver, né, aquela introspecção tão dolorosa para reviver todos aqueles eventos que fizeram com que eles chegassem nessa condição tão dolorosa, né? Continua para nós aqui. A sorte imprevista de meus infelizes filhos, né, falou aqui o nosso Jerônimo, aos quais tanto e tanto amava, a conduta de Zulmira, prostituída e envilecida, como eu, incapaz de consagrar-se ao dever, vencendo honestamente as difíceis circunstâncias da miséria, eram fatos que me dementaram até a loucura e a blasfêmia, convertendo minha alma na de um réu selvagem e danado, como não o seria a fera dos sertões africanos. A prece, porém, continuada, humilde, tal como o bom conselheiro recomendava, corrigiu a anomalia, e pouco a pouco recobrei a lucidez do senso, parecendo-me, ao depois de serenado o ânimo que estivera durante séculos mergulhado nas trevas inferiores da irresponsabilidade. Ainda assim, a situação de meus filhos, que a vez de recordar, levava-me a sofrimentos inconsoláveis. A gente lembra a filha também nesse caminho da prostituição e tudo mais, junto com a mãe, né, que era Zulmira, e o filho preso, né, por crimes que tinha cometido, né, o André. Diz aquele então, ao rigor das evocações, Jerônimo reanimava-se. Nosso grupo quedara-se muito atento, vibrando homogeneamente com o emocionado narrador. E tais foram as tintas vivas e sugestivas com que soube esboçar os acontecimentos que lhe diziam respeito, tais as expressões ardentes emitidas pelas vibrações com que traduzia as sutilezas da memória, que julgamos rever com ele os episódios narrados. E será como se também os houvera assistido, que os transmitiremos ao leitor. Certo dia, ao entardecer, ia dizendo o enclausurado do isolamento, encontrava-me quase absolutamente só, perambulando tristemente pelas ruas melancólicas do imenso parque que vedes. Aproximava-se o doce, emocionante momento do Ângelus. A unção religiosa, consolo e esperança dos desafortunados irremediáveis, sutilmente infiltrou-se pelos escaninhos de meu ser, reportando-me o pensamento ao seio maternal de Maria, mãe boníssima dos pecadores e aflitos. Não ignorais que o momento da saudação a Maria é fielmente respeitado pelos seus legionários, homenageado com sinceras demonstrações de gratidão nesta colônia, a qual se edificou, cresceu e produziu excelentes frutos de amor e caridade, para servir-me das expressões que ouço dos meus bondosos instrutores, à sombra augusta da sua proteção. A gente lembra que o momento do Ângelus, né, a hora do Ângelus, são as 6 horas da noite, né, que geralmente os católicos fazem ali esse momento de devoção a Maria, né? Então, a hora do Ângelus, bastante conhecida aqui no Brasil. Sentei-me na relva, disposto a recolher-me também. Com o coração palpitante de fé, aguardei o solene momento da oração, o qual foi logo anunciado pelas dulçosas melodias que do templo se ampliam para os recantos mais distantes dessa habitação, ecos das vibrações dos varões diretores maiores
da colônia em comunhão com os planos superiores, ainda me servindo das expressões dos mentores desta casa. Orei desta vez, como nunca, jamais havia orado. Supliquei à amorosa Mãe do nosso Redentor assistência e misericórdia para meus filhos, que intercedesse junto a Jesus, nosso Senhor, no sentido de beneficiar as infelizes crianças por mim abandonadas aos inclementes arremessos da adversidade. Nomeei Margaridinha, a minha pobre caçula, atirada à lama das sarjetas pela orfandade em que se vira com o meu suicídio. Lembrei Albino atirado a um cárcere no verdor dos anos, porque um pai não tivera digno bastante para lhe prover caminhos e orientações honrosas, pois que eu que fora pai, que perante Deus e a sociedade me comprometera à nobre missão da paternidade, desonrara-me e desonrara-o com os maus exemplos deixados como única e pervertida herança. Bradei por sua maternal intervenção em torno da angustiosa situação de ambos, ainda que meus próprios sofrimentos se dilatassem por indeterminado tempo. Oferecia-lhe como penhor do meu reconhecimento por qualquer benefício que lhes concedesse, sua terna compassividade de mãe, a renúncia a eles próprios, pois bem reconhecia eu não merecer a sacrossanta missão da paternidade. Afastar-me-ei para sempre, se tanto fosse necessário, mas que Margaridinha, sob seu maternal amparo, fosse afastada do cais da ribeira e Albino não levasse o desespero até arrojar-se ao suicídio, antes se resignasse ao cárcere, ao exílio, onde mais tarde poderia reabilitar-se, quem o saberia. Irmão Ambrósio, vigilante incumbido de nos reunir ao anoitecer, veio encontrar-me, lavado em lágrimas. Mais uma vez narrei-lhe minhas desventuras, pondo-o a par das súplicas que acabava de dirigir a Maria. Concedeu-me ele enternecidas expressões de reconforto, alentando-me de esperança o coração dolorido, concluindo enquanto bondosamente me amparava para o regresso à comunidade. Dizia aqui então o irmão Ambrósio: deves perseverar nessas rogativas, meu caro Jerônimo. Faze-o com bom ânimo e coragem, exalçando energicamente, tanto quanto possível, o grau das tuas vibrações, a fim de que repercutam harmoniosamente teus pedidos no momento muito justos, nas superiores camadas astrais, onde viceja, irradiando flores de auxílios e bênçãos, a amorosa caridade da dulcíssima guardiã de nossa legião. Não obstante, aconselho-te ainda a orar em conjunto, reunindo a outros o teu pensamento, a fim de que tuas forças, ainda inexperientes, se revigorem e avantajem ao calor dos demais, pois tuas súplicas deste momento são assaz importantes, representando verdadeira mensagem dirigida a Maria. Falarei do ocorrido ao nosso bondoso conselheiro. Na manhã seguinte, com efeito, irmão Miguel de Santarém visitou-me discretamente, convidando-me a tomar parte em suas reuniões particulares, com mais alguns afins, para que fraternalmente unidos solicitássemos os favores por mim desejados em torno dos fatos que mais me afligiam, porquanto era justo que ajudassem, não apenas por ser eu um discípulo do internato que dirigiam, mas acima de tudo porque seria caridoso assistir a quem sofria, dever que alegremente cumpririam, dada a justiça das aspirações por mim alimentadas em torno dos meus entes queridos. Assim foi feito realmente. Sob as frontes farfalhantes, em certo recanto isolado do imenso parque, e quando as melodias da saudação diária a Maria enleavam de suaves sugestões a quietude harmoniosa do crepúsculo, irmão de Santarém alçava o pensamento fiel e humildemente transmitia em preces sentidas o meu pedido à Celestial Senhora. Deixei assim por várias vezes minha alma arrastar-se através do traçado luminoso que iam deixando as mentes virtuosas dos meus boníssimos conselheiros,
e acompanhava, vibrante de confiança e de esperança, as expressões que do âmago do ser arrancavam em meu benefício. Repetiram-se essas simples e doces reuniões muito em segredo, durante algumas vezes seguidas e sempre generosas e ardentes. Os nomes saudosos de meus filhos eram ali pronunciados diariamente, e como era consolador ao meu compungido espírito ouvir o que a eles caridosamente se referiam os amorosos seguidores do compadecente Mestre e Senhor, que até alçado nos braços infamantes da cruz, tratava de regenerar os pecadores, condoídos de suas grandes misérias. Eterna esperança e humilde paciência e respeitosa resignação visitaram os meandros do meu ser, qual raio de sol, levantando aleluias nas trevas angustiosas depois de uma noite de tormentas. Bom dia, Vanessa. Então aqui o que nós vimos até essa passagem é que o trabalho de assistência que era prestado a partir do plano espiritual aos filhos de Jerônimo foi, sem dúvida nenhuma, uma grande contribuição para que ele pudesse se reequilibrar, porque até então ele tinha simplesmente, ele se consumia com as lembranças, né, de tudo aquilo que ele viu durante aquela visita, e agora então, por esse processo de auxílio, ele começava a revigorar as suas forças, alimentar ali esperanças, né, que poderiam, a partir dali, fazer com que ele se reequilibrasse. Passados que foram alguns poucos dias, tive a surpresa de ver reclamada minha presença no gabinete do irmão diretor. Apresentei-me inquieto e comovido, pois havia muitos anos que me habituara a somente reconhecer dissabores em volta dos meus passos. O diretor, porém, serenou-me logo de início para apresentar-me pequeno rolo de pergaminho, espécie de papiro, estruturado em raios de luz condensada, enquanto era eu informado do que acontecia. Antes de mais nada, dai graças ao Senhor Todo-Bondoso e Misericordioso, caro Jerônimo. Vossas mensagens a Maria alcançaram êxitos perante as leis eternas e incorruptíveis. Aqui está a resposta de nossa amável Senhora e Guardiã, a qual, em honra ao seu augusto filho, atende à intervenção que lhe rogastes. Do templo onde militam os responsáveis por nossa colônia e para onde chegam as instruções de mais alto, mandam os nossos orientadores essas instruções, espécie de programação a ser efetuada em torno dos vossos filhos Albino e Margarida. Com visto de irmão Teócrito, como se encontra hoje mesmo, poderemos iniciar a tarefa. Aturdido com o inesperado da notícia, nada respondi de momento, deixando, porém, que minha alma célere externasse no segredo do pensamento o meu agradecimento a Deus bom, ao Deus misericórdia, que tão prontamente permitia fosse eu atendido nos meus mais fortes desejos do momento. Segurei o pergaminho lucilante, voltando-o várias vezes entre minhas mãos, sem ousar abri-lo. O próprio diretor, porém, com a bondade que lhe é peculiar, veio em meu auxílio desdobrando-o cuidadosamente. Eram 4 páginas destacadas, as quais cintilavam com reflexos de estrelas em suas mãos. Caracteres azulados, como se estrigas do firmamento azul servissem aos iluminados do templo para transmitirem as sublimes inspirações que recebiam no sentido de beneficência aos sofredores, traduziam as ordens que a magnânima Senhora enviara para meu socorro supremo. Ordenavam que minha pobre Margaridinha, assim como Albino, fossem, sem mais tardanças, atraídos a um posto de emergência mantidos por esse instituto na Terra, ou em suas imediações, a fim de se submeterem a um tratamento magnético especial, com vistas ao reajustamento psíquico dos sistemas nervoso e mental, ambos muito enleados nas farpas do meio ambiente viciado em que se expandiam,
desorganizados pela intensidade dos choques derivados das pelejas a que eram chamados a enfrentar nos testemunhos diários. Que fossem os pobrezinhos aconselhados, advertidos, esclarecidos, porquanto o que de mais careciam era da iluminação interior de si mesmos, e que em torno de ambos caridosa corrente de amor, simpatia e proteção se estabelecesse, porque o astral superior se encarregaria de criar os ensejos necessários aos acontecimentos. Devo confessar-vos, no entanto, bondosos amigos, que bem pouco, até agora, entendo dessas coisas. Narro-as como aquele que de um fato sabe por tê-lo presenciado, sem aptidões para a necessária análise. Quanto a Marieta e Arinda, que me tranquilizasse, eram honestas e trabalhadoras, encontrando-se ambas harmonizadas com as situações que lhe cumpriam. Perseverássemos, todavia, em socorrer o infeliz esposo da primeira, por quem eu não rogara em minhas ardentes súplicas, mas que não fora esquecido pela amável Maria do Senhor, a amável mãe do Senhor Jesus, presa que era de arrastamentos inferiores, que dele faziam o tirano do lar. Severa vigilância se efetuasse em seu favor, pois seria dócil às influências generosas que lhe dispensassem. Seus obsessores deveriam ser aprisionados e encaminhados às respectivas comunidades astrais, o que novos ensejos e benefícios novos lhe proporcionariam. Vemos que é bem árduo o labor conferido ao isolamento e que esforços máximos requerem de todos vós boa vontade sempre crescente, interrompeu Roberto de Canaleiras, também visivelmente interessado. Já iniciastes o movimento regenerador? Irmão de Santarém, a quem ele se dirigia, adiantou-se satisfazendo a justa curiosidade. Sim, disse ele, e com muito bons êxitos, visto que temos a Mãe das Mães como patrocinadora destes casos de redenção, cujas excelentes consequências facilmente entrevemos. Rogo esclarecimentos quanto ao desempenho de tão espinhosa com nobre tarefa, irmão Santarém, tornou o moço doutor. Com muito prazer, meu jovem amigo, visto reconhecer que falamos a amigos generosos e sinceros, que poderão até mesmo emprestar-nos o auxílio de suas fraternas simpatias. Aqui então Roberto de Canaleiras, que era ali o guia dessa excursão com Camilo e com os demais internos da instituição, estava ali atento às explicações que eram dadas tanto por Jerônimo como também por irmão de Santarém, curioso que ele estava para poder acompanhar o desenrolar dessa tarefa. Conforme não poderia deixar de ser, continuou o nobre religioso, assumi a direção do empreendimento com ordens do irmão diretor do departamento, certo de que a intervenção de nossa augusta protetora, assim como a generosa assistência dos nossos maiorais do templo, não nos abandonariam à indecisão das próprias fraquezas. Naquela mesma manhã foi encaminhada à direção do departamento petição requerendo auxiliares voluntários para o áspero certame, pois não ignorais que para essa natureza de tarefas não existe obrigatoriedade em nosso núcleo. Os obreiros para serviços externos hão de oferecer espontaneamente seu concurso, atendendo apenas ao chamamento especial que se proclama, além de que são todos voluntários os próprios servidores da nossa colônia. Atendidos sem tardança, entendi-me cordialmente com os preciosos colaboradores que se apresentaram, todos animados de interesse e boa vontade pela causa do bem, ficando estabelecido que antes da delineação do programa decisivo, visitássemos as personagens em questão, estudando todas as faces do assunto e comparando-as com as nossas próprias possibilidades. Assim fizemos até que, na noite do terceiro dia,
após a homenagem que muito ingratamente prestamos diariamente à nossa guardiã, partimos todos juntos em demanda da terra. Aqui essa descrição ela é interessante porque ela fala exatamente do planejamento do trabalho que é feito no plano espiritual. Então não é simplesmente os espíritos chegarem e começarem de imediato a desenvolver um determinado tipo de trabalho. Há necessidade de um reconhecimento, de um planejamento antes de iniciar essa tarefa. E a mesma coisa acontece também, na maioria das vezes, nós vemos também nos casos de obsessão. Porque os espíritos não vêm simplesmente e começam ali a trazer os seus prejuízos, né? Eles primeiro fazem uma análise do quadro que eles vão encontrar, quais são as fraquezas que podem ser exploradas, para que somente depois, então, eles atuem diretamente no plano que eles desenvolveram, né? Então, tanto para o bem como para o mal, esses espíritos primeiro reconhecem e fazem ali todo o seu projeto de ação. Então isso é muito interessante da gente observar de que forma que acontece essa dinâmica no plano espiritual. Continuando. Só um instantinho. Vamos lá. Fazia o penilúnio uma luz doce e merencória da lua, a humilde irmã da terra, suavemente aclarara os caminhos tristes do astral inferior por onde devíamos transitar. Para o transporte, servimos-nos da levitação lenta, visto que as zonas pesadas por onde gravitaríamos não nos permitiriam o emprego da rapidez, senão com grande esforço de nossa parte, o que de modo algum conviria fazer, porque necessitávamos reservas de energias para os serviços a realizar. Aqui essa mobilização é interessante, que a gente percebe, os espíritos que estão mais desenvolvidos conseguem então se deslocar através daquilo que André Luiz trouxe para nós, inicialmente, da chamada de volitação. Então, também é para aqueles espíritos inferiores sem condições de se deslocarem com esse recurso, então são disponibilizados veículos para que possam ajudá-los nesse transporte. Então nós vamos conhecendo um pouco dessa movimentação no plano espiritual e dos recursos de que cada espírito se utiliza para desenvolver suas tarefas. Meus caros amigos, continuou o antigo sacerdote com doçura intraduzível, não foi sem delicados frêmitos de emoção que avistamos os contornos da velha cidade do Porto, envolta nos véus das ondas atmosféricas que a tornavam como inundada de sutil torrente de fumaças, engazeadas aos nossos olhos de espíritos, para quem o vácuo é vocábulo inexpressivo. Ou seja, ele fala aqui sobre esses fluidos que envolvem essas instituições. Sim, exato, Exato, que tem essa combinação de mente com fluidos, a capacidade que o espírito tem. Então, cada espírito vai se adaptando, se ajustando ao plano espiritual, ao mesmo tempo, que também mostra o seu grau de evolução. Nosso pleclaro irmão, o conde Ramiro de Guzmán, que, como sabeis, chefia as expedições missionárias no exterior de nossa colônia, e que, como sempre, foi o primeiro voluntário a se apressar em atender nosso humilde convite para o serviço extra, levou-nos a um giro pela cidade de que tanto havíamos amado, pois também ele vivera no porto e se abrigara sobre aqueles tetos amigos cujas cimalhas e vidraças agora distinguíamos beijadas pelas ternas cintilas do luar. Procurávamos Margarida Silveira pelas imediações do cais da Ribeira. O Douro amigo marulhava docemente, retornando sua poesia à nossa audição de portugueses, para quem as doçuras do antigo torrão natal, que o seria novamente em posterior encarnação, não se extinguiria ainda. Muito apesar da longa permanência na pátria espiritual, o espaço. E Jerônimo fez, de certo, parte da importante expedição. Indaguei. E Jerônimo fez, por certo, parte da importante expedição?
Indaguei ansioso. Oh não, não seria prudente que o fizesse. Cumpria-nos evitar-lhe o dissabor de realidades duríssimas, e mesmo seria Jerônimo um estorvo para nós, ao invés de auxiliar. Bom dia, João. Aqui uma colocação importante, né? Nesses trabalhos de auxílio, quando envolvem espíritos que estão no plano espiritual e outras tarefas também, não apenas no próprio plano espiritual, mas entre os encarnados, né, há necessidade do espírito ter equilíbrio para poder acompanhar essas tarefas nessas expedições, porque do contrário ele vai muito mais atrapalhar do que ajudar, né, já que ele não tem condições ainda, não apenas emocionais, mas até mesmo as capacidades intelectuais para lidar com essa tarefa, né? Então é melhor que ele fique ali recluso, né? Não me permitirei, no entanto, descrever, meus amigos, o espetáculo amargo em que deparamos Margaridinha representando o principal papel. Imaginai, contudo, um daqueles antros de vícios e libertinagens, como tantos como de quinta ordem, como que infelizmente existem no sombrio globo terrestre, classificados policialmente como de quinta ordem, como se pudessem existir vícios menos degradantes uns do que os outros. Pensai no que seria o impudor ali reinante, o deboche, os torpes arrastamentos dos instintos inferiorizados e deprimidos pela perversão dos costumes, e terei pálida ideia do inferno de que deveríamos arredar Margarida Silveira, porque assim ordenara o astral superior, solícito aos nossos apelos. Como fazê-lo, porém? Ante as cenas lamentáveis que nos deparavam, a angústia da repugnância intentou dominar nossas almas, tornando-se necessário, da nossa parte, a vigilância da comunhão mental com nossos diretores do templo e de mais alto, a fim de que nossas vontades não enfraquecessem, prejudicando a missão. Aqui, essa colocação, ela tem assim uma grande relevância, porque mostra espíritos missionários, espíritos trabalhadores, que se dirigem a locais aqui no mundo material, onde existe ali um comportamento absolutamente inferior, fazendo com que instintos primitivos sejam instigados. Se esses trabalhadores não tiverem resistência moral para superarem essas provocações, eles acabam se desarmonizando, prejudicando a si mesmos e prejudicando também a tarefa que vão desenvolver. Por isso que é muito, muito curioso nós percebemos essa preocupação que os espíritos têm em selecionar quem são os trabalhadores, conhecer ali quais são as suas fraquezas, quais são as suas virtudes, né? Deixa eu ver aqui, não entendi porque eles foram como missionários, uma vez que eles ainda estavam aprendizado. Não, na verdade, quem foi para cá, Andréa, foram os trabalhadores da instituição, não eram os pacientes. Então, quem está contando a história aqui é o irmão de Santarém, que é o diretor do isolamento. Assim como também o pai do Roberto de Canaleiras, que era aquele espírito, né, que coordenava todas as expedições exteriores que tinha na colônia. Então, na verdade, não eram os pacientes que estavam ali, eram os trabalhadores que respondiam a uma solicitação superior a eles. Tá? Então, todos eles que estavam ali eram os trabalhadores da instituição, e não os pacientes. Tanto que Jerônimo tinha ficado na instituição porque ele não demonstrava condições morais e também emocionais para lidar com essas imagens com que eles se deparariam. Então aqui mais uma vez, só para a gente reforçar esse trecho que eu li agora, diz assim para nós, né? Ante as cenas lamentáveis que se nos deparavam, a angústia da repugnância intentou dominar nossas almas, tornando-se necessário da nossa parte a vigilância da comunhão mental com os nossos diretores do templo e de mais alto, a fim de que nossas vontades não enfraquecessem, prejudicando a missão, né? Então, o que nós vemos aqui eles falavam sobre repugnância. Então precisa ter, vamos dizer assim, popularmente, né, precisa ter estômago para realizar esse tipo de tarefa. Chegar no lugar daquele com aquele comportamento do mais selvagem, do mais primitivo, dos mais depravados, né?
Ao mesmo tempo que nós temos colaboradores que muitas vezes são tentados por essas imagens. A uns provoca repugnância, outros são tentados a fazer isso, a se deixarem levar por aqueles sentimentos, por ainda trazerem tendências, né, que se encontram ali presentes em suas mentes, né? Então nós temos até mesmo, imaginemos nós, quando chegamos no mundo espiritual, e aí então nós queremos desenvolver algum tipo de tarefa, nós queremos ali participar de um trabalho para sermos ativos e tudo mais, e nós pensamos, poxa, eu quero ir ajudar naquela missão, naquele lugar. A pergunta que se faz é, nós temos condições para isso? Nós temos equilíbrio moral, nós temos resistência moral para lidar com esses ambientes, com essas situações? Marcos colocou, né, que por sinal causada por ele mesmo, né? Então nós colocamos aqui que os próprios espíritos trazem ali suas fraquezas. E eles também ali, muitas vezes, participando daquele ambiente, podem então, inclusive, agravar ainda mais a situação que ali se encontra. Torturada por infâmias inclementes, vilipendiada pela degradação, manietada ao miserável tronco da situação insolúvel para a sua inexperiência, Margaridinha apareceu-nos como a grande vítima de um novo calvário, onde também faltavam o conforto, o socorro de corações generosos dispostos a aliviar e consolar. Vimo-la, malgrado suas próprias repugnâncias íntimas, imediatamente por nós reconhecidas, submetida aos torpes caprichos de verdugos desalmados, aos quais forçavam-na a sorver copazes de vinho, intoxicando-a, embebedando-a impiedosamente. A desgraçada, seminua, pois trazia as vestes rotas pelas brutalidades infligidas pelos algozes e empapadas de vinho, cabelos desgrenhados, olhos alucinados pelos desvairamentos do álcool, boca espumante desfigurada por trejeitos ridículos, via-se também forçada a dançar ao som de guitarras enfadonhas, cantando as peças mais em voga para divertir os ínfimos algozes. Sem que o pudesse fazer convenientemente, porém, dado o lamentável estado em que se encontrava, sentia-se por esta ou aquela personagem duramente esbofeteada, enquanto os vestidos eram ainda uma vez dilacerados pelas mesmas mãos brutais. Então a gente começa a criar essa imagem, né? Se não resgatada da nossa memória por aquilo que nós eventualmente presenciamos em experiências da nossa vida, acaba sendo ilustrada, né, se não por essa realidade, por essas imagens que nós vemos, né, nos filmes, nos programas de televisão, que criam cenas bastante semelhantes, né? Uma mulher sendo agredida, sendo usada literalmente, né, por aqueles que frequentam esses ambientes, né? Sem que o pudesse fazer convenientemente, porém, dado o lamentável estado em que se encontrava, sentia-se por esta ou aquela personagem duramente esbofeteada enquanto os vestidos ainda eram uma vez dilacerados pelas mesmas mãos brutais. E agora, né? Lembro-me de que as instruções recebidas de mais alto recomendavam fosse a pobre menina retirada com urgência daquele malsinado ambiente. Não vacilei em tomar providências imediatas, lançando mão de medidas extremas. Então começa por aqui, né, as ações, né, deles para poder tirar aquela jovem daquele ambiente. E um outro detalhe importante também aqui a observarmos é que nesse caso, como foi descrito aqui pelo irmão de Santarém, ele via naquela jovem a repugnância que ela também sentia por estar naquele ambiente. Então isso já é um ponto muito favorável que mostra, né, o trabalho que era realizado para tirar aquele espírito daquele local com a colaboração dele. Enquanto que nós temos outras situações em que espíritos vão a esses ambientes para tentar ajudar um espírito que se encontra naquele local, mas ele gosta dali.
É mais ou menos fazendo uma comparação que nós temos, por exemplo, no caso aqui em São Paulo, que eu já comentei com vocês, da Cracolândia, em que vão ali assistentes sociais, profissionais da área de saúde, né, para tentar resgatar aqueles espíritos daquela condição de vício, mas muitos deles, a maioria, pelo que nós vimos aqui nos telejornais, eles não querem sair de lá. Então nós vemos que essa assistência, que agora, né, Marcos, vai começar o trabalho de socorro propriamente dito, vai ser favorecido pela própria tendência que essa jovem apresenta, de querer realmente sair daquele local, de não querer estar ali. Então, por pior que sejam as condições em que o espírito se encontra, muitas vezes ele gosta daquilo. Nós temos, por exemplo, no livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Franco, nós temos ali uma descrição do mundo espiritual, onde mostram ali comunidades de espíritos absolutamente satisfeita, né, convivendo naquela perversidade do plano, também no plano espiritual, assim como também interagindo aqui com o mundo material. Então depende muito da vontade que o espírito tem de querer ser ajudado, o que nem sempre acontece. Nesse caso nós temos ali, né, esse benefício para o trabalho, que é exatamente a disposição da jovem de querer ser auxiliada. O Tic-Tac colocou: todos os testemunhos dos espíritos demonstram que na vida espiritual há o que há aqui, né? Se não for o contrário, né, Tic-Tac? Aqui existe o que há lá, né? Porque, como os espíritos dizem, aqui o plano material é uma pálida imagem do que existe no mundo espiritual. Então, dentro desse comportamento moral, o desregramento, o instinto, é próprio do espírito. Ele traz isso já na sua natureza. E isso acaba se manifestando tanto aqui no mundo material, como também no plano espiritual, né? Então, deixa eu ver aqui. Tá. Há um aprendiz da vigilância que comigo levara, junto justamente daqueles que iniciavam experiências regeneradoras através dos serviços de beneficência ao próximo, e indiquei a mísera jovem dizendo: será necessário arrebatá-la daqui. O astral superior recomenda assistência imediata em torno dela. Adormece-a, meu amigo, com uma descarga magnética forte, servindo-te dos elementos fluídicos dos circunstantes. Dá-lhe aparências de doente e afasta com presteza esses infelizes que a maltratam. Aqui esse aprendiz, né, que foi colocado para nós, mais uma vez aqui percebendo também o detalhe, né, dos estagiários, né, daqueles iniciados no trabalho. Como ele disse aqui então: há um aprendiz da vigilância que comigo levara, justamente daqueles que iniciavam experiências regeneradoras através dos serviços de beneficência ao próximo. Esses trabalhadores aqui eram aqueles espíritos que nós vimos, por exemplo, que acompanhavam aquelas caravanas, que eram aqueles espíritos que trabalhavam na proteção, que tinham ali resgates a fazer, né, mas eles tinham já essa tendência a esse trabalho mais, digamos assim, esse trabalho mais físico, esse trabalho assim mais bruto, para ajudar nessas tarefas. Então nós tivemos, né, como já vimos aqui nos casos aqui do Memórias de um Suicida, como vimos também lá na Recordações da Mediunidade, né, não Recordações da Mediunidade não, no que estudamos depois, não me lembro o livro da Dona Ivone que nós estudamos. Qual foi o nome do último livro mesmo, gente? Dramas da Obsessão, obrigado. No Dramas da Obsessão, nós vimos ali aquele grupo de espíritos que tinham sido de tribos árabes e que depois reencarnaram em tribos indígenas e, como desencarnados, trabalhavam com esse serviço de proteção, com esse serviço de defesa, vamos chamar assim, né? Então, por isso, nós temos aqui a descrição desses espíritos que acompanhavam, então, esses trabalhadores para ajudar nesse serviço mais de contato, né? Nesse serviço mais, numa densidade mais inferior.
Então, tirando aqui, dando essa aparência de doente, né? O que é fácil para os espíritos, né? Uma descarga magnética ali faz com que o espírito perca a consciência, com que ele se desequilibre, tem aquela aparência pálida, aquela aparência de quase morte, né? Então isso é bastante simples para os espíritos. E naquele local é muito fácil, né? Ver uma jovem cair desfalecida assim, né? Já provoca aquele pânico todo no ambiente. Este aprendiz sabia operar com certo desembaraço, não obstante serem parcos os seus conhecimentos e pequeno o cabedal moral que possuía. Aquilo que nós falamos, né? Espíritos que ainda se encontravam nessa condição inferior, moralmente, no plano espiritual, se envolviam com essas tarefas para poderem se regenerar. Então, mesmo tendo pouco conhecimento, sabiam lidar com isso. Fora, porém, fora não havia muito, né? Chefe de falanges contrárias ao bem e ao amor. Então, olha só a inversão da polaridade. Lembra que nós comentamos, né, que quando estudamos no livro O Céu e o Inferno, a descrição que nós, numa passagem que nós vimos ali, um espírito orientando, um espírito instrutor do médium que trouxe uma mensagem para nós, falando sobre os espíritos que se encontram naquela condição de apatia, de depressão. Então esses espíritos são extremamente difíceis de trabalhar com eles, porque pelo fato deles não terem vontade de fazer nada, vontade de fazer mal, vontade de fazer o bem, não tem vontade nenhuma. E é muito mais difícil trabalhar com eles do que trabalhar com espíritos considerados maus. Porque esses maus têm aquela carga de energia, de vontade, mas praticam o mal. A partir do momento em que eles começam a se regenerar, aquela mesma carga de vontade, de determinação, de disposição, é revertida para o bem. Nós encontramos aqui um espírito que era chefe de uma falange. Foi apenas fazer ali a transformação que ele continuava agindo da mesma forma, com a mesma intensidade, só que agora trabalhando pelo bem. A André colocou, né, acho interessante a maneira como designam contrários ao bem e ao amor, né, e não inferiores ou maus, como provavelmente chamaríamos, com certeza, né. Percebemos ali então que os espíritos estão passando, né, por essa mudança, né. Esse eufemismo, na verdade, o Tico-Teco, ele é necessário, né, porque se nós pensarmos bem, todos os julgamentos que nós fazemos são julgamentos condenatórios, né? E nós não nos damos conta da necessidade de vermos o espírito como um espírito imortal que pode ser regenerado e que será regenerado. Mas na nossa visão, quando nós falamos um espírito mau, nós já estamos rotulando ele como se ele fosse assim para sempre. Isso é uma questão de cultura que nós temos ainda, né? Mas a partir dessa visão que nós temos hoje, de nos transformarmos, de nos elevarmos, que todos nós ali temos os momentos e as fases da nossa evolução, nós não determinamos a condição do espírito, mas que naquele momento ele se encontra nessa situação. Continuando, vamos lá. Convertido, porém, desde certo tempo à aprendizagem sincera da luz e da verdade, agora se fazia obreiro submisso, subordinado à direção de individualidades esclarecidas, capazes de guiá-lo à regeneração completa, as quais não só o ajudavam a instruir-se, como a elevar-se moralmente, oferecendo-lhe oportunidade de serviços reabilitadores. Chama-se Osório e, como é natural, ainda se encontra sob nossos cuidados. Outrora vivera nos sertões brasileiros, onde praticara ritos e magias africanas. O resultado da ordem por mim emitida não se fez esperar. Aproximou-se ele da infeliz peixeira do cais da ribeira, passou-lhe as mãos, ambas à altura dos joelhos, como balançando-os. A pobre menina cambaleou, desamparando-se em uma banca próxima. Quase sem interrupção, o mesmo passe repetiu-se à altura do busto e em seguida contornando a fronte toda a cabeça. Margaridinha caiu estatelada no chão, presa de convulsões impressionantes, levando a mão ao peito e gemendo sentidamente.
sem interromper-se no afã de sua competência, e enquanto eu distribuía... Só um instantinho... Espera um pouquinho só... Tá. Sem interromper-se no afã de sua competência, e enquanto eu distribuía outras recomendações aos demais voluntários, Osório chegou-se a um dos comensais que se mantinham estupefados ante o incidente e segredou-lhe algo ao ouvido, com veemência e emoção, interessando-se em sair bem da tarefa. O indivíduo sobressaltou-se subitamente, exclamando aterrado, criando pânico indescritível entre os boêmios. Céus, a coitadinha está a morrer por culpa nossa. Fujamos, fujamos, antes que apareçam os beleguins. Essa descrição aqui ela é curiosa porque nós temos muitas histórias, muitos relatos contados falando sobre ações de obsessores, exatamente tratando dessas cargas de energia, dessas cargas, né, fluídicas que eles acabam aplicando naqueles que são as suas vítimas, naquelas que são as suas vítimas. Então eles provocam esse mal-estar físico neles, ou mesma coisa, algum sentimento de pânico também, simplesmente por soprarem ou por transmitirem essas imagens, ou por soprarem essas ideias, né, nos ouvidos daqueles que são suas vítimas, né, nos ouvidos entre aspas, obviamente, porque isso tudo se dá através da transmissão do pensamento, né? Então os espíritos tanto magneticamente atuam, né, no caso, por exemplo, de obsessões que afetam fisicamente as suas vítimas. Nós temos o caso, por exemplo, no livro Libertação, de André Luiz, onde nós temos ali um grupo de espíritos que são incumbidos, né, de um processo num processo de obsessão, de sugar as energias de uma vítima, de uma jovem. Então ela fica ali constantemente, 24 horas por dia, sob a influência desses obsessores, que trabalham magneticamente com ela, drenando ali as suas forças, né, drenando ali as suas disposições. E a mesma coisa dessas imagens, como foi colocada para nós aqui, ele disse mais uma vez, né, só para a gente poder lembrar. Osório chegou-se a um dos comensais que se mantinham estupefados ante o incidente e segredou-lhe algo ao ouvido, com veemência e emoção, interessado em sair-se bem da tarefa. O indivíduo sobressaltou-se, subitamente exclamando aterrado, criando pânico indescritível entre os boêmios. E aí depois então dizendo que a jovem estaria morrendo. A mesma coisa acontece em relatos sobre essas ações de obsessores, quando eles passam, por exemplo, olha, você vai morrer. E a pessoa então capta essa ideia e ela começa então a desenvolver aquele sentimento de medo, de pânico. Então quantos e quantos são os casos de obsessores que atuam dessa mesma forma? E obviamente, né, que a vítima, entre aspas, dessa obsessão tem ali, né, a sua parcela de culpa nesse tipo de relação. O Zé Lembrock, né, consta que o capitão Virgulino, chefe dos cangaceiros, trabalhou ou trabalha nos umbrais para conduzir espíritos que não querem obedecer ordens superiores. Zé, sendo verdadeiro ou não esse fato, são muitos os relatos que mostram que muitos desses espíritos que eram, vamos dizer assim, perversos aqui no mundo espiritual, que agiam dessa forma tão brutal, depois de passarem no plano espiritual por experiências dolorosas e começarem a atuar junto a esses grupos de socorro, trabalham com esses espíritos da mais inferior espécie. Eu já comentei com vocês de um livro interessante chamado Guardião da Meia-Noite, um livro que traz histórias relacionadas, né, com espíritos que vivenciam experiências da Umbanda. Fala de um espírito que era um dos bandeirantes. Trabalhavam ali nas entradas e bandeiras naquela época, né, do Brasil colônia. E aí então esse espírito caçava índios. Muitos índios foram executados e tudo mais, e ele acabou sendo vítima também de um desses confrontos. Foi para o plano espiritual, passou ali maus bocados, né, naquela fase de
de transição ali no plano espiritual. Não sei te dizer, Marcos, mas é fácil você encontrar. Chama Guardião da Meia-Noite. Tá? E tem um outro livro também que chama O Cavaleiro da Estrela da Guia. São 2 livros da Umbanda que trazem histórias do plano espiritual e mostram esses espíritos que depois de passarem por toda essa situação dolorosa no plano espiritual, que depois de até mesmo se tornarem espíritos agressores no plano espiritual, depois de mudarem de lado, começaram a atuar junto com esses grupos de socorro, mas lidando exatamente com esses espíritos dos mais perversos. Ou seja, né, se o espírito é muito inferior, ele vai ser tratado também com uma força semelhante. Então, tanto nesse caso, como o Zé lembrou ali, né, do nosso personagem, né, brasileiro, né, isso, obrigado, Vanessa, esse mesmo. Então, do Lampião, como também com outros tantos espíritos, tem ele em PDF, então está aí a indicação da Vanessa. Obrigado, Vanessa. Então, tanto esses espíritos como outros tantos também acabam trabalhando dessa mesma forma. Podemos imaginar traficantes de droga que acabam depois do plano espiritual se reabilitando e também mudando depois a polaridade das suas ações, daquele lado negativo para o positivo, né? Enfim, encontramos ali uma grande mobilização, né, no plano espiritual para poder ajudar cada um trabalhando dentro da sua esfera. Um ex-obsessor trabalhando agora com resgate e atuando exatamente com aquelas forças que mexia naquele período, né, em que se encontrava ali. O Tico Teco lembrou, poderíamos chamar de agentes da lei, sim. Né, e até mais, né, o Tico Teco, podemos dizer assim que eles são o pessoal da tropa de choque, né, que trabalha ali diretamente naquela parte mais densa das vibrações no plano espiritual. A Angelina colocou lá em cima, né, uma senhora está em tratamento espiritual e seu irmão espiritual, que a incomoda, afasta-se, ela fica chorosa, dizendo que está com pena dele e ele volta a importuná-la, né? Então ela começa a queixar-se dele novamente, por mais que lhe expliquemos, né? É aquele trabalho realmente de modificação exterior, de modificação interior mesmo, né, Angelina? Não adianta, né? Porque precisa lembrar, né, que a melhor forma de auxiliar é exatamente fazer com que ele se reabilite, né, e não simplesmente ficar com pena do espírito, mas trabalhar ativamente e não trabalhar passivamente, né? Então, bacana, né, Vanessa? Eu li esse livro já, nossa, muitos anos, faz, eu diria até mais de 20 anos que eu li esse livro, né? E era uma época em que eu lia muita coisa, então esses livros iam chegando e eu ia fazendo a leitura. Então, assim, muitas vezes nós encontramos nessas histórias, né? Pois é, ele é bem rapidinho de ler. Então, muitas vezes encontramos nessas histórias, algumas descrições assim que deixam a gente meio na dúvida, né? Será que é assim mesmo que a coisa acontece? Será que isso mesmo aconteceu? Mas a gente acaba pegando a ideia depois de um modo geral e analisando, nós podemos encontrar vários espíritos que podem ter passado por situações semelhantes. Imaginar esses espíritos assim dos mais perversos que nós encontramos na nossa sociedade. Aí depois eles desencarnam, chegam no mundo espiritual ainda vivendo aquelas mesmas escolhas, aquelas mesmas tendências, até que então eles desejam fazer um trabalho diferente. Cansei de sofrer e cansei de prejudicar. No que eu posso ajudar? Então eles começam a atuar exatamente naquela mesma faixa de vibração em que eles viviam. E aí depois gradualmente eles vão se elevando nessa escala evolutiva. Né? Então é muito bacana a gente perceber essa dinâmica, essa movimentação que existe no plano espiritual. André lembrou, né, até porque o livro não tem as explicações da codificação e algumas pessoas ficam impressionadas ou aprendem erradamente. Né? Então, se a gente tem essa base, a gente pode ali ler com cuidado, né, ler com uma certa reserva algumas situações, a gente pega a essência daquilo que foi transmitido para todos nós. A forma como os espíritos atuam. Né? Inclusive, para quem tiver curiosidade, né, eu já recomendei para vocês, tem no YouTube um rapaz que é espírita, e ele então faz entrevistas com espíritos da Umbanda. Então procurem lá depois, né, coloquem assim espíritos Umbanda, entrevista, alguma coisa desse gênero, né, alguma dessas
desses termos, que vocês vão encontrar, são vários, ele deve ter ali mais de 50, quase 100 áudios, e até mesmo vídeos também, não apenas áudios, né? Então ele tem ali entrevistas, então ele pega assim, feito pelo celular ou pessoalmente, aí temos ali espíritos das mais variadas categorias no plano espiritual, ou, né, ou melhor, podemos chamar assim, espíritos que ainda assumem diversas personalidades relacionadas com a Umbanda. Então cada um conta um pouquinho da sua história, o índio conta como ele viveu, o outro. Então a gente vai ouvindo assim um pouquinho mais para poder ampliar essa nossa visão do plano espiritual. Então naturalmente sempre com muita reserva, porque muitas vezes o espírito conta a sua impressão do plano espiritual. E muitas vezes é uma impressão que ele criou, mas que não representa exatamente uma realidade. É a realidade dele. Mas quando a gente vai somando as descrições e tudo mais, a gente vai criando aquela visão mais uniforme, mais universal, né? Na época eu li justamente para fazer comparações com a codificação, né, de Savanier, né? Então a gente vai lendo, né? O importante é a gente abrir cada vez mais assim, a nossa visão e começar a analisar, começar a estudar um pouco mais, que isso é fundamental para nós. O Marcos lembrou, né, isso fazer a relação sem ter ciência que aquilo é da doutrina, né? Pois é, tem que ter muito cuidado, né? Aliás, tendo ciência que aquilo não é doutrina. É um livro que fala sobre as relações umbandistas, né? Como eu já comentei com vocês também, livros de Robson Pinheiro, né, que fala sobre tradições da Umbanda, africanas e tudo mais. Então isso também traz para nós muitas informações que a gente acaba ficando assim, será que é assim mesmo? Será que não é? Mas, como sempre, a gente pega essa informação, guarda e vai processando, né? Conforme o tempo vai passando, a gente vai estudando, tendo um pouco mais de conhecimento e não simplesmente rejeitando porque a gente não concorda. Isso todo mundo faz. Nós temos ali evangélicos, judeus, temos ali muçulmanos, temos católicos, cada um rejeitando sem sequer se dar ao trabalho de analisar. Então o que a doutrina espírita nos passa como grande legado para nós é exatamente essa mentalidade aberta para analisar tudo. E aí então depois a gente vai descartando aquilo que está equivocado e vai depois aprofundando aquilo que está certo. Mas para isso precisamos submeter a uma análise. E antes de submeter essa análise, nós temos que ter uma base do que a doutrina passa para nós. A partir dessa base, nós temos ali liberdade para analisar qualquer assunto que chega até nós. Agora, se nós não temos base e nos aventuramos por outras ideias e tudo mais, aí isso causa uma confusão enorme. Então eu tenho que ter muito cuidado, né, ao contato com esses relatos, com essas filosofias e doutrinas que surgem também. André lembrou, né, ele só escreve sobre trevas, né, parece que não existe outro lugar. É a visão que ele coloca, né, é um aspecto que ele escolheu para descrever. Mas independente do que ele escreve, né, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né, então vamos em frente. A Angelina lembrou também a diversidade dos carismas, né, Hermílio C. Miranda, um livro muito bom que fala sobre tipos de mediunidade, né, então está aí também, né, a diversidade dos carismas, né, lembrando que carisma também é lembrado, né, da Igreja Católica, por exemplo, os carismáticos, é onde nós temos ali os fenômenos mediúnicos. Então, diversidade dos carismas é a mesma coisa que diversidade das faculdades mediúnicas também, para quem tiver interesse em estudar um pouquinho mais. Vamos lá. Continuando aqui para nós. Viu como rendeu falar desse espírito, né? A gente vê como é interessante, a gente começa a conhecer outros aspectos e tudo mais, isso é bastante instrutivo para nós. Vamos lá. Então aqui, né, ele acabou então lançando aquela ideia de que a jovem tinha morrido, instigado o pânico naqueles homens que estavam ali junto com Margarida. E eles então saíram correndo, né, antes que aparecessem ali os policiais. Ele chamava aqui de beleguins, né? Saíram em confusão, empurrando-se mutuamente, deixando a pobre vítima de tantas brutalidades à mercê dos possíveis sentimentos de caridade do proprietário do antro. Margarida, com efeito, estrebuchava, aparecendo nas vascas da agonia. Rodeámo-la, eu e meus dedicados auxiliares, no intuito de beneficiá-la com os bálsamos de que no momento poderíamos dispor. Convém frisar, no entanto, que nem eu nem meus adjuntos éramos sequer pressentidos, quer por ela ou pelos demais circunstantes do plano material,
pois nossa qualidade de espíritos desencarnados tornava-nos inatingíveis à visão deles. No entanto, a moça experimentava a ação nervosa produzida pela rispidez da descarga magnética necessária ao seu lamentável estado. Aplicamos bálsamos sedativos compungidos ante seus sofrimentos. Tornou-se inanimada, gradativamente acalmando-se, continuando, porém, estendida sobre as lajes do antro, enquanto o taverneiro, apavorado com o acontecimento, providenciava socorros médicos e um leito no interior da casa, pois cumpria ocultar a verdade em torno do caso, por não desejar complicações com a polícia, dada a ilegalidade do comércio. Quanto a nós outros, os servos de Maria, desejávamos vê-la em um hospital, e jamais num cárcere. Por essa razão afastamos a possibilidade da presença de policiais, enquanto providenciávamos o concurso de algum facultativo cujos sentimentos de caridade nos inspirassem confiança. Alguns minutos depois, chegando o facultativo, que a considerou gravemente doente em virtude de grande intoxicação pelo álcool, providências humanitárias foram tomadas, pois tecêramos em torno dele corrente harmoniosa de sugestões compassivas, né? Essa expressão, o facultativo, né, era o médico, né, que ajudava ali nos cuidados daquelas pessoas. E assim foi que, tal como desejávamos, e tornava-se necessário, passadas que foram as sombras dramáticas daquela noite decisiva, a filha do nosso pupilo aqui presente dava entrada em modesto hospital, caridoso bastante para resguardá-la, enquanto providenciássemos quanto aos meus dias futuros, guiados pelas inspirações generosas de Maria. Se nosso Jerônimo não deveria tomar parte da expedição, a fim de que lhe fossem poupados cruciantes amargores, como está informado dos acontecimentos? Não te sentes compungido, chocado com essas descrições, meu amigo? Principalmente porque são estranhos que as ouvem? Inquiri ousadamente, desejoso de tudo investigar. Com efeito, sinto-me amargurado e nem poderia deixar de ser assim. Aliás, a amargura e o pesar têm sido meus companheiros de todos os momentos. Não obstante o sofrimento e as instruções que venho aqui recebendo, elucidaram-me o bastante para hoje melhor raciocinar do que em outro tempo. Convém reflitais, meu caro Sr. Botelho, que se irmão de Santarém descreve para vós outros acontecimentos que a mim dizem respeito, será porque aqui viestes para os serviços de instrução, além de que sois amigos sinceros, irmãos afins capazes de atitudes fraternais, que apenas em meu benefício, mas também daqueles que me são caros. Não data de hoje a nossa afeição. Lembro-me bem que estamos unidos por uma comovedora amizade desde as tristes peripécias do Vale Maldito. Sim, cortou o lúcido instrutor. Ele deveria ser de tudo informado, em ocasião oportuna, embora a caridade houvesse aconselhado sua ausência do teatro dos acontecimentos. Nada poderia mesmo ignorar, uma vez que se tornou responsável por tudo que resultou do abandono a que legou a família e porque ainda urgia meditar sobre os delicados acontecimentos com vistas aos planos para as próximas reparações. Ao incidente seguiu-se pequena pausa, a qual foi quebrada pelo próprio Jerônimo ao exclamar: rogo-vos continueis elucidando meus companheiros de jornada com a sequência de meu drama pessoal, venerado irmão Santarém, pois julgo-o bastante expressivo, conforme tantas vezes me tendes feito analisar, para também a outrem edificar e instruir. Sim, meu filho, estou certo de que calarão bem em suas almas o ouvirem o episódio que vimos narrando. Aqueceu pacientemente o sacerdote, cujo sorriso bondoso dulcificou o mal-estar criado pela minha impertinência. Aliás, a vida de cada um de nós encerrará ensinamentos majestosos e sublimes, desde que nos demos ao trabalho de compreendê-la
à luz das leis divinas que regem os destinos humanos. Muito bem, meus amigos, aqui ele vai continuar agora, né, um pouco mais sobre os trabalhos, né, que foram feitos ali de resgate, de assistência à Margarida, e depois nós temos ali a assistência ao Adílio, né, que é o filho do Jerônimo, que estava ali preso, né, e também poderia cometer o suicídio pelas angústias que ele vinha vivendo, né? Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Tá, deixa eu ler esse trechinho aqui, que assim a gente já acaba esse trecho da Margarida. Diz aqui para nós: interrompeu-se por um momento, como se concatenasse lembranças, continuando em seguida. No instante em que Margarida Silveira tombava nas lajes da taverna, tratamos de remover o seu espírito, parcial e temporariamente desligado do fardo carnal, para o posto de emergência que esse instituto mantém nas adjacências do globo terrestre. Os serviços ali são variados e constantes, como no interior da colônia. Muitos enfermos encarnados são ali curados pela medicina do plano espiritual. Muitas criaturas transviadas no caminho do dever hão recebido, sob aqueles hospitaleiros abrigos, forças e vigores novos para a emenda e consequente regeneração, enquanto que muitos corações aflitos e chorosos têm sido consolados, aconselhados, norteados para Deus, salvos do suicídio, reintegrados no plano de ação das ações que para aqui nasceram e do qual se haviam afastado. Para aí conduzida em espírito, Margarida foi submetida a exame rigoroso, observando os nossos irmãos incumbidos do mandato as precárias condições em que se encontrava sua organização fluídica, o perispírito, e que urgente se fazia um tratamento a rigor. Enquanto isso, o corpo carnal também o era, pelo cientista terreno, o médico assistente do hospital para onde fora transportado em estado comatoso. Assentado ficara por nós, outros que, a benefício do futuro de Margarida Silveira, o estado letárgico se prolongasse por vários dias, tantos quantos necessários à assistência moral mais urgente que a premência da situação exigia. Por isso mesmo, todo o interesse, os cuidados mais delicados tributamos ao seu corpo físico material, ao qual transmitíamos as vitalidades necessárias à saúde e conservação. A jovem não se achava, ao demais, verdadeiramente doente, senão apenas intoxicada pelas forçadas libações de álcool. Apresentava órgãos normais, exceção feita do sistema nervoso, que sofria os resultados da amargurosa anormalidade que vivia. Seus sofrimentos graves, cuja natureza estava a requisitar desvelos abnegados, eram morais, razão porque os facultativos do Hospital do Porto, onde se encontrava o fardo carnal, a deixavam em observação, confundidos com o estado letárgico singular. Aqui, deixa eu ver aqui. Irmão Santarém deteve-se durante alguns instantes, consultando se nos interessaria a sequência da narrativa. Em coro suplicamos que se não detivesse, por enquanto não só a sorte da pobre menina nos preocupava muitíssimo, pois a força que nela ouvimos, a força de nela ouvirmos falar por seu pai, havia tantos anos, muito de coração a estimávamos agora, como também o ensinamento nos atraía profundamente, calando em nosso âmago com fortes repercussões. De outro lado, o próprio Jerônimo animava a exposição dos passados fatos, o que era melhor incentivo para o narrador. Aqui depois então a gente continua, apenas dizendo assim para nós, né? Agradeceu o bondoso conselheiro com um amável sorriso e continuou, enquanto nossa atenção recrudescia, né? Então aqui a gente para por aqui o nosso encontro de hoje, encerrando aqui, né, esse trecho dos nossos estudos. E nós então vamos
deixando para o nosso próximo encontro a página número 178, né? Avançamos bastante aqui no nossa história hoje, conhecendo um pouquinho mais sobre essa realidade, né, dos trabalhos no plano espiritual, do plano espiritual, aqui junto ao plano físico, né? Vimos ali também as personagens que atuavam, então, nesse caso tão dramático. Então, página número 178, e a gente continua no nosso próximo encontro na semana que vem,